E se você morasse em Crystal Lake e precisasse fugir do Jason, optando por colocar o pé na estrada, o problema é que a polícia faz um bloqueio, o que coloca o mascarado endiabrado bem atrás do seu toba. O que você faria nessa situação? Essa história de sexta-feira 13, Jason Vengeance Parte 2 Bloodlines, rapaz, que título longo. Continuação de Vengeance 1, que eu também já trouxe pro canal recentemente. Não bastando isso, eu já fiz toda a saga sexta-feira 13, resumindo cada filme e derrotando. Olha o card pipocando aí no cantinho pra assistir os 16 filmes até o momento. Se você quiser ver a série do Jason sendo derrotada aqui no canal quando ela for lançada, se inscreve aqui, cara, me ajuda aí e passa a Tramontina nesse like. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando a gente vê o Elias, o pai do Jason, e o próprio vilão se aquecendo numa linda tarde de inverno, já que eles são dois desocupados, não gostam de trabalhar e não tem casa pra morar. A propósito, eu sei que o nome desse cara em inglês é Elias, mas pra mim fica difícil ficar falando isso toda hora, porque a minha língua vai ficar toda enrolada, então eu vou chamar ele de Elias no vídeo, beleza? Tudo bem. O problema é que o Jason já tá umas 24 horas sem passar o facão em alguém, o que deixa ele tinindo pra decapitar o próprio pai cara de mendigo, que fala pra ele parar, já que ele tem uma dívida com ele, porque foi o pai que ressuscitou ele no ritual mandigueiro. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, esse maluco aí deve estar usando algum filtro de voz, não é possível, o cara tem a voz do Darth Vader, meu irmão. I raised you, boy. My blood. Enfim, é então que a gente vê um flashback mostrando os eventos após o primeiro filme, quando a Pamela Voorhees foi de base. É aí que a gente entende que o outfit do Jason na verdade pertencia ao pai dele, incluindo a batinha e o facão. Além do livro que a gente viu lá no nono filme da franquia, Jason vai para o inferno, nesse caso Naturum Demonto, onde está presente o ritual que foi responsável por trazê-lo de volta à vida. O Elias fala pro Jason que tem um jeito de ressuscitar a Pamela, caso eles passem o facão nos frequentadores do acampamento de Crystal Lake. Não bastando isso, de acordo com Elias, ninguém pode saber que o Jason tá vivo. Ele então coloca um saco de pão na cabeça dele. Eu acho que isso é uma desculpa pra dizer que o filho era muito feio, que nem o pai aguentava olhar pra esse joelho de porco aí. Nós então revemos Angélica, Final Girl do filme anterior, que aqui deu uma bela emagrecida e deve ter feito a harmonização facial. Uma amiga genérica dela chega na casa e diz que ela precisa aproveitar o sábado à noite, mandando ela tomar banho. Afinal, sábado é sempre dia de banho. A gente também percebe que o diretor é um baita pervertido, porque ele filma uns 25 closes dela de calcinha e sutiã. Eu acho que essa franquia sempre tenta agradar os verjões. Boy. A garota então vai ver como é que tá a Ashley, a irmãzinha pela saco do filme anterior. No entanto, agora ela cresceu e tá curtindo aquela fase emo, já que ela tá ouvindo Fresno no fone. Enquanto isso, em mais de 27 núcleos que esse filme tem, a gente vê o xerife do condado indo no necrotério, onde as vítimas do filme anterior estão todas estiradas. Eu acho que eles fizeram esse filme meio na pressa, porque esqueceram de dar um microfone pra ele, já que a voz dele tá horrível e não dá pra ouvir nada. Well, considering we just lost Sheriff Your Life. Outra coisa, o xerife, 3 policiais e 40 cidadãos foram de base pelas mãos de Jason e seu papai. Ou seja, a esse ponto, a operação aqui tinha que estar federalizada. Portanto, o FBI deveria ter sido chamado justamente para investigar e iniciar uma caçada atrás dos dois ramelões. Mas não, aparentemente as leis federais não se aplicam a esse filme aqui. Enquanto isso, a gente vê um grupo de amigos indo acampar nas florestas de Crystal Lake, o que é uma baita burrice, porque como eu já disse aqui, em mais de 15 vídeos da saga sexta-feira 13, pesquise muito bem o lugar onde você pretende acampar, porque se essa galera tivesse feito isso em pleno século 21, onde já tinha internet, eles saberiam que o Jason tava passando facão em geral, mas não, bora lá correr o risco de ser tramontinado também. Eles acabam chegando num casebre abandonado e encontram um manequim debaixo de um lençol. Agora, por que tem um manequim lá? Eu não tenho a menor ideia. A galera então decide acampar, sendo que 2 garotas vão aliviar a bexiga, enquanto o parente do Beetlejuice decide pegar a lenha pra colocar na fogueira. No entanto, ele percebe que tá próximo das garotas e decide dar aquela espiadinha. Afinal, o cara deve ser chegado em Golden Shower. Como Jason não gosta de pervertidos, ele passa o facão no danado, abrindo a nossa contagem de presuntos. E ainda bem, porque já passaram 20 minutos de filme. É aí que a gente descobre que esse grupo de exploradores, na verdade, não são turistas, e sim resgatadores que estão indo atrás da Ashley. Isso mesmo, a irmã pela saco da Angélica. O mais incrível é que eles foram lá amando do xerife local e não levaram jeito de se defender, como eu falei anteriormente. Ou seja, eles
sabiam do risco do Jason tá ali, porque o cara já tinha mandado 40 pessoas pra vala e simplesmente decidiram ir lá de mãos abanando. Quem se dá mal é o outro cara que chega no acampamento de Crystal Lake só pra ser tramontinado e vê o próprio queijo goiabada que ele tinha comido no dia anterior cair pelo chão. O líder do grupo tenta ajudar o cara, mas já é tarde demais, sendo que ele tem a cara assada igual marshmallow pelas mãos de Jason. Quem vê tudo é a Ashley, que chega bem nesse momento e obviamente bate em retirada. As duas Marias Mijonas também se dão mal, já que elas correm de Jason, porém ele novamente usa sua melhor habilidade, o teletransporte. We are back, baby! Uhul! A primeira tem a cabeça atravessada pela picareta de Jason, mas também ela não vai precisar do cérebro, já que ela não usou até esse momento da vida dela. Já a segunda magicamente para de correr pela floresta, o que é um erro, já que caso você queira derrotar esse filme, você tem que estar sempre em movimento, especialmente na região de casa do Jason, ou seja, na floresta de Crystal Lake. Portanto, ficar parada ali esperando seus amigos chegarem é com certeza uma péssima ideia. Eu digo isso porque ela tem o bucho espetado pela picareta de Jason, que fica com fome e simplesmente decide arrancar as tripas dela. Olha, uma coisa que não dá pra falar mal desse filme são as finalizações, porque cara, eu nunca vi uma brutalidade num filme de Jason quanto esse aqui, nem mesmo nos filmes oficiais o gore é tão expositivo, então por isso que eu tô tendo todo esse trabalho pra borrar as cenas. Nós então revemos o xerife Forster, um dos policiais que sobreviveu ao encontro com Jason no filme anterior. O problema é que todo mundo ali já sabe que é o Jason que tá fazendo as traquinagens na floresta, só que o policial, ao invés dele sair, montar uma força-tarefa, levar uns cães de caça pra rastrear o paradeiro do assassino, não, ele prefere colocar o traseiro dele na cadeira e comer tudo que você possa imaginar. E eu digo tudo mesmo, porque o cara tá tomando um cappuccino chapado de açúcar, um folhado que com certeza deve ser feito com mussarela e as rosquinhas do Homer Simpson. É mesmo, é? A polícia então vai lá pro acampamento de Crystal Lake e acaba encontrando a garotinha, que fala pro xerife fazer o trabalho dele e pegar o desgramado do Jason. No entanto, o cara não gosta muito do desaforo e fala que ela agora tá de lockdown, obrigando a garota a fazer sessões de terapia pra provar que Jason não existe. Mas peraí, cara, os 40 presuntos da noite anterior? Que viagem é essa, velho? E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Nós então conhecemos dois caipiras, nesse caso Arthur e o outro cara que você já deve ter visto antes, nesse caso Walt. Ele agora trabalha pro vilão. A gente também tem o Arthur, que se vocês repararam bem, já viram esse cara nos meus vídeos derrotando a morte de dar parabéns 1 e 2, onde ele vive o serial killer que fica lá no hospital. Enfim, o Elias quer porque quer que o Walt vá na cidade e sequestre as duas irmãs, nesse caso Angélica e Ashley. O Walt tenta protestar e fala que isso é um crime. É meio hipócrita se preocupar com a lei e ajudar um foragido da justiça, né? Isso irrita Elias, que pega a mãozinha dele e coloca na ponta da faca. O mais sensacional é o Arthur olhando tudo como se ele estivesse ali assistindo um filme. Mais tarde a gente vê o Elias dentro do esconderijo dele e olha só o que tá com ele também, a cabeça de Pamela Voorhees. De alguma forma que eu não entendi, a mulher fala com ele, mas não fica claro se é realmente um devaneio da mente dele ou se ele tem algum poder paranormal. A mulher diz que ele tem que matar Tommy Jarvis, já que ele foi responsável por ter fatiado Jason
Jason no 4º filme da franquia e também de ter enterrado o cara no fundo do lago no 6º. Enquanto Angélica desabafa com uma amiga sobre estar ainda à procura do pai, a gente vê Ashley vendo a picape do velho, só que não é o cara que tá dentro do carro, e sim o Walt que sequestra a garota, obrigando a Angélica e a amiga genérica dela a ir atrás da irmã. É aí que elas reparam que o Walt deixou um mapa com a marquinha do dedo dele apontando exatamente o local onde ele tá levando a garota. Por que ele fez isso? Bom, o roteiro tenta explicar, mas eu realmente achei que a explicação não foi nada satisfatória. Algumas horas mais tarde a gente vê que Ashley foi presa pelo Elias, que pergunta onde que a irmã dela tá. Só que, mano, como é que ela vai saber onde a irmã tá se ela tá presa aí? Mas é burro! Enfim, ela pergunta se o pai dela ainda tá vivo, só que o cara não responde. Enquanto isso, a gente vê que a única estrada de Crystal Lake foi bloqueada pela polícia, o que causa um baita tumulto digno de horário do Rush em São Paulo. A gente vê uma excursão de jovens coroas indo atrás do Magic Mike, sendo que nós revemos Nick, e sim, uma das sobreviventes também do 6º filme da franquia. Lembra aquela garota que tem a cara amassada no trailer? Então, ela diz que não foi de base, e sim teve que fazer uma operação plástica para remendar a cara. Além das jovens MILFs, a gente também tem outros grupos de pessoas, nesse caso uma banda de rock, que olha só, conta com a participação especial de ninguém mais, ninguém menos do que Richie Ramone, um dos músicos da banda Ramones de 1983 a 1987. Não bastando ele, tem outro cara da banda que tem um probleminha que eu compartilho às vezes, nesse caso um leve grau de Tourette. Essa síndrome faz o cara ter alguns movimentos involuntários, como gritar ou gesticular bastante. A gente também tem a gangue do Zé do Bigode, um bando de playboys que tá curtindo a mulherada da cidade pequena, e o time dos emos, que conta com essas 3 garotas fãs do NX0 e esse Zé Mané aí atrás da picape. Como ninguém quer perder os dias de verão, eles decidem furar o bloqueio e dão um balão na polícia, indo pra floresta. Quem chega no rolê também é o xerife Forster, que fala que aquela parada do mapa não faz sentido, já que o sequestrador não iria apontar exatamente onde ele estava mantendo os reféns. Ele teme se tratar de uma armadilha, no entanto eles não vão ter tempo pra discutir o assunto, já que Jason decide trabalhar no horário diurno também, e chega passando o facão em todo mundo, principalmente nos 2 policiais que estavam fazendo o bloqueio. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? É aí que o bicho pega, já que muita gente vira presunto nessa sequência. Isso inclui uma garota que tem o esôfago tirado igual um chiclete bubalu, e uma tia que fica ali simplesmente olhando, esperando a vez dela de ser tramontinada também. Olha só, todo mundo tá ciente que o Jason tá no local, correto? Sendo assim, o lugar mais lógico pra se esconder e sobreviver ao confronto com o vilão é debaixo dos carros, de onde o Jason não conseguiria vê-los. É então que o xerife, a Angélica e a outra amiga genérica se escondem de Jason, só que eles ficam na lateral de um carro, que olha só, é conversível, e mesmo tendo mais que 1,80 m, o cara não vê os potenciais presuntos bem ali, o que me leva a pensar, será que ele tava com algum tipo de conjuntivite? Porque não é possível. O trio para da burra presta socorro aos policiais abatidos, sendo que a amiga genérica percebe que eles já estão pra lá da salvação, e o que ela faz a seguir? Ela simplesmente sai correndo pro mato sem motivo nenhum. Muito bom. Nesse balar de facão, geral se dá mal, incluindo uma mulher que é macetada na porta de um carro, uma tonta que fica ali por algum motivo sem fazer nada e vai de base também, 3 músicos bestas, o guitarrista, 3 pois que estavam indo lá ver a apresentação do Magic Mike, e esse ladrão de cerveja que, mesmo vendo o Jason do lado do carro, simplesmente vai lá e tenta roubar a cerveja da gangue do Bigode. Enquanto isso, a gente vê o Elias muito bravinho com o Walt, já que ele pediu para ele sequestrar as 2 garotas e não apenas a pela-saco da Ashley. Como forma de castigo, o Elias coloca a mãozinha do Walt dentro de um triturador de alimentos, o que nesse caso vai ensinar o maluco a aprender a virar canhoto. Algumas horas se passam e a gente vê os núcleos de personagens nada carismáticos perdidos no meio da floresta, exatamente o mesmo lugar que eles não deveriam estar, pois ali é a área do Jason. Nesse caso, eles poderiam ter seguido a estrada, exatamente aquela que estava bloqueada momentos antes pela polícia, o que permitiria que eles chegassem nas cidades próximas e buscassem algum tipo de socorro. Deixa pra lá, porque a gangue do Zé do Bigode simplesmente pega os celulares e começam a iluminar as plantas por algum motivo que eu não entendi muito bem, o que faz o Jason encontrá-los e macetar todo mundo, colocando mais 4 presuntos na conta. A gente também vê o Quarteto Maravilha das jovens coroas discutindo sobre Jason, sendo que uma delas diz que nunca ouviu falar no cara. No entanto, o Nick diz que isso não é possível, já que todo mundo em Crystal Lake conhece a lenda sobre ele. É aí que a mulher joga um easter egg bem danadinho na nossa cara, dizendo que ela foi criada em Haddonfield, a mesma cidade que pariu Michael Myers. I grew up in Haddonfield. Eu entendi a referência.
Se ela não conhecia o Jason antes, pode apostar que agora ela vai conhecer, já que o maníaco do machado começa a persegui-las. Elas então se aproximam de uma cerca de madeira e 3 das garotas conseguem passar por baixo dela. No entanto, a amiga genérica de Allison fica por último e se ferra, já que ela é puxada pra trás por Jason. Cara, vamos lá, olha a altura dessa cerca de madeira. O que eu quero dizer é que a amiga genérica da Angélica poderia simplesmente ter pulado por cima, em vez de ter esperado as outras 3 garotas passarem de cada vez pela cerca. Eu não aguento mais. Alguns minutos mais tarde, 2 núcleos de personagens se encontram, no caso das jovens coroas e o de Angélica, que tá acompanhada do xerife fanfarrão e também do Rich Ramone. A galera entra numa espécie de depósito, sendo que Angélica pergunta para jovens coroas onde é que a amiga dela tá. É aí que Nick conta as más notícias, deixando ela perplexa. Num show de atuação digno da oficina de teatro, não dou a mínima. O Rockstar então olha pra Angélica e diz que não conseguiu salvar a amiga dela, mas peraí, o cara nem tava na cena onde ela foi fatiada. Como assim? O que esse cara tá falando? Ele tava lá da Angélica esse tempo todo. Sorry, I told you. Shouldn't have left them. Maconha. O pessoal então burramente tenta descansar, sendo que o Hit apoia a cabeça na parede, só pra ela ser atravessada pelo facão de Jason. Não demora muito pra Jason entrar na cabana, sendo que Nick tenta fazer uma revanche pelo que ela sofreu no passado, que não dá muito certo pro lado dela, que é desmaiada pelo vilão. Enquanto isso, as outras 3 poias tentam pular uma janela, só que só a Angélica tem essa habilidade, porque a outra jovem coroa não consegue passar uma janela de meio metro de altura. A Miss Haddonfield também aparece e xinga o Jason, que não gosta muito da boca suja e decide espremer a cabeça dela melhor do que o Michael Myers faria. A jovem coroa genérica teve todo esse tempo pra pular a porcaria da janela, mas por algum motivo ela não consegue. A Angélica fica ali bloqueando, gritando. Eu não sei muito bem o que o diretor queria fazer nessa cena, mas essa porcaria é que a gente tem que ver. Enfim, a jovem coroa genérica é finalizada, deixando apenas vivos o xerife e a Angélica. Derrotar essa situação não deveria ter sido tão difícil assim, já que eles estavam numa casa de barcos, ou seja, dá pra ver que tem pelo menos 2 caiaques no local e também umas boias de salva-vida. Isso significa que deve ter um rio por perto, ou na pior das hipóteses, um lago. Afinal, eles estão em Crystal Lake. Sendo assim, eles poderiam ter usado esse equipamento pra atravessar, ficando assim o mais distante possível de Jason. Dane-se, porque quem acorda novamente é Nick, que vai pra cima de Jason. O problema é que ela não coloca muito esforço na parada e fica dando uns soquinhos idiotas no peito dele. Cansado da brincadeira, Jason amarra a garota com uma corda e a divide em 2 com uma foice. Agora eu me pergunto, se o Jason tava na janela observando a Angélica escapar, significa que a foice deveria estar no chão. Portanto, a Nick poderia simplesmente ter pegado a ferramenta e passado na metade do Jason, que faria estrago suficiente pro cara parar de encher o saco. Dane-se, porque a Angélica e o xerife acabam se encontrando no meio da floresta e vem uma cabana com as luzes acesas. Adivinha quem que tá lá dentro? A gangue dos emos fãs do Fresno. O policial entra lá correndo e fala pra todo mundo se armar. No entanto, o pessoal não bota muita fé e duvida que a existência de Jason seja real. O Burukutu entra no local e todo mundo tenta ir pra cima dele, só que, cara, eles usam o pior plano possível. A gente tem a líder da gangue indo pra cima dele com uma faquinha, o que não dá em nada, ela é finalizada. Tem a Gavião Arqueira aí que começa a disparar umas flechas, mas aparentemente ela não é muito boa nessa arte. Tem a Tapada que fica no sofá simplesmente admirando o show e acaba sendo ferrada também. E por fim, um moleque dinâmico que, olha só, até encontra uma motosserra dentro da cabana, porém ele demora tanto pra aprender a usar o bagulho que ele vai de base pela própria arma. Agora eu me pergunto, se eles tinham uma motosserra com alto potencial de destruição, não era mais fácil o xerife ter usado a parada e pedido pros outros ramilões segurarem Jason ou pelo menos o distraírem pra que ele pudesse acertá-lo? Acho que não, porque ele e a Angélica preferem fazer outra coisa. Eles tentam sair pela porta dos fundos, só que a maçaneta sai da porta e os caras ficam lá tentando acoplar a maçaneta e girar. Só que, mano, tinha uma porcaria de uma janela quebrada bem do lado deles a menos de 20 centímetros que eles poderiam ter usado pra escapar. Meu Deus. Enfim, os dois acabam fugindo e assim o filme pula pro Walt, que chega em outra cabana, só que dessa vez ela tá sendo usada por um personagem muito familiar da gente, nesse caso, Tommy Jarvis. O Walt leva a lança que a gente viu lá no 6º filme da franquia, aquela mesma que o Tommy usou pra espetar o Jason e que infelizmente acabou captando o raio e dando vida novamente pro vilão. O Walt é tipo um Wikipédia da região e diz pra ele que é o único jeito de parar Jason definitivamente, ou seja, espetar a lança novamente no lombo do vilão. Em mais um episódio de Maravilha
maratona em Crystal Lake, a gente vê o xerife e a Angélica chegando na mesma cabana onde Ashley tá sendo mantida, já que ali é o altar de Pamela, o lugar onde eles querem revivê-la. O xerife tenta desamarrar a Ashley, enquanto a Angélica simplesmente pega o Naturo Demonto e fica ali folheando pra se inteirar sobre a situação. Lá ela descobre que o ritual só pode ser completado se ela e a irmã forem de base pelas mãos de Jason. O problema é que eu me pergunto nessas horas, custava primeiro ela ter ajudado o xerife, fugido do local, pra depois entender o que tava acontecendo? É verdade. Eu digo isso porque eles perdem um tempo danado, e assim Elias chega na cabana também. O policial percebe que o cara tá armado com 2 facas e aponta a arma pedindo pra ele largá-la, só que, mano, ele já sabia que era o Elias o vilão da parada. Custava ter metido pipoco no danado, visto que ele é um mero mortal. Eu não estou suportando mais. Dane-se, porque o cara arremessa uma das facas no peito do policial, o deixando caído por um momento. É aí que o bicho pega, porque o Elias vai pra cima dos 3 e o pessoal tem que lutar pela própria vida. Só que, mano, tem uma hora que o cara se distrai com o policial e Ashley chega e espeta uma faca nas costas do velho. Isso permite que os 3 consigam dominá-lo, e eles então decidem fazer o quê? Jogar uma correntinha em cima do cara, nem mesmo se dando ao trabalho de amarrar a corda em volta do velho. Devido a isso, o cara acaba se livrando em 5 segundos e vai pra cima deles novamente. Mano, se o velho já tava caído e a Ashley tinha uma faca nas mãos, não era mais fácil ter finalizado o cara ali mesmo? Dane-se, porque Jason aparece e bloqueia a saída dos 3. E é então que temos mais um episódio de trocação. Elias pode estar velho, mas o cara é forte igual um touro e pega uma cruz de madeira pra afundar no coco do policial, o finalizando. Enquanto isso, as irmãs Parada Burra tentam dominar Jason com as correntes. Só que, mano, tem uma hora que dá pra ver que a Angélica tá conseguindo puxar o pescoço do cara pra trás, sendo que Ashley teve todo o tempo do mundo pra pegar a porcaria da machete dele que tá fincada bem do lado dela. Mas não, ela fica ali na mesa simplesmente admirando o show. Dane-se, porque os vilões vencem essa, pelo menos até Tommy Jarvis chegar. O cara parte pra cima do Jason e o imobiliza com uma 12 automática, que tem bastante coisa pra deixar o Jason no chão. Great success. Elias tenta proteger o filho e vai pra cima de Tommy, que poderia muito bem ter dado um tiro no peito do cara, mas não, ele prefere usar a arma pra ficar dando coronhada na cabeça do outro velho. Como nem a própria Ashley tá aguentando esse filme, ela pega a cabeça de Pamela e aponta uma arma pra ela, dizendo que vai estourar qualquer chance do Jason rever a mamãe. Isso deixa o cara balançado, que deixa a família Jarvis sair da cabana. Quem não gosta nada disso é Elias, porque ele fala pro filho que a única coisa que tá entre ele e rever a mãe é a finalização das 2 irmãs. No entanto, como a gente bem sabe, Jason não machuca garotos. Bom, com exceção do Tommy Jarvis no quarto filme, que quase virou paçoca. O Elias enche tanto o saco do filho que nem o Jason aguenta, decidindo assim prensar o velho na parede e arrancar o coração dele. Cala a boca, tu é muito chato. Se você acha que a família Jarvis vai poder partir em segurança, pode pensar de novo, porque Ashley simplesmente sai do carro e entra na cabana novamente pra pegar o livro encapetado. Agora eu me pergunto, por que, se a própria irmã dela sabia o que os vilões queriam fazer? Tommy então vai atrás da filha caçula, porém Jason bloqueia o caminho dele. Infelizmente a parada vira o programa do ratinho por aqui, já que a Angélica começa a tirar uns bifinhos do corpo de Jason, a outra garotinha dinâmica vai por trás dele, deixando assim o campo livre pra Tommy pegar a lança e enfiar no peito de Jason, que olha só, absorve outro raio, dessa vez finalizando o vilão de uma vez por todas. No final do filme a gente vê a família Jarvis prestando as condolências a Jason no cemitério, já que ele foi enterrado do lado de sua mãe. Agora, por que eles perderam tempo e dinheiro fazendo isso? Eu não tenho a mínima ideia. Enfim, a gente vê Tommy abraçando as garotas e partindo de Crystal Lake. Graças a Deus a gente não vai ter um terceiro filme dessa parada aqui. Amém. Sexta-feira 13, Vengeance Parte 2 teve poucas avaliações da crítica, já as avaliações do público foram bem decepcionantes e eu entendo exatamente o motivo disso ter acontecido. O filme basicamente não tem uma história concisa, ou seja, não dá pra entender o que o roteiro queria com essa parada. As cenas de gore realmente são boas, tem uns planos ali da galera andando no meio da névoa de Crystal Lake que poderia ser interessante e poderia ter sido usado pra criar um suspense da trama, mas não, é tudo tão direto, sem nuance nenhuma, sem camada, que meu Deus do céu, na minha opinião, esse aqui é um dos piores filmes da franquia, até mesmo considerando os oficiais. Pra Vengeance Parte 2, eu dou uma nota 4,5. Como o longa foi disponibilizado direto no YouTube, a gente não tem dados de bilheteria. No entanto, dizem que o orçamento ficou em torno de $72 mil. Eu tô seriamente pensando em fazer um vídeo sobre um outro fan-filme, onde mostra o Michael Myers enfrentando o Jason. Se vocês quiserem essa parada aqui no canal, deixa aí nos comentários a frase "eu quero" e ajude esse vídeo aqui a chegar a 6 mil likes, que aí eu trago esse vídeo rapidinho. Não esqueça de seguir
seguir a gente nas redes sociais, lá no Insta da página, no @ednerd.canal e no meu pessoal também, @eddebarros. O total de presuntos no filme foi de 37 corpítios, sendo que o troféu Presunto de Ouro vai pra Nick. Galera, não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!